noite. Meu nome é Fabrício, sou administrador, tenho mestrado agora em Planejamento Territorial, e uma das discussões que a gente tem lá é sobre a questão do papel da ciência. E como eu me identifico muito com a ciência econômica, eu queria saber do professor Márcio, com relação às discussões sobre o pensamento crítico na economia, como é que está se dando isso na academia, e como isso se reflete na formulação de políticas públicas, porque a gente pensa a economia numa visão muito simplista e curto-prazista, como o senhor mencionou, e hoje a gente já tem discussões na teoria crítica, na perspectiva econômica, muito mais avançada, com autores como Henrique Leff, como as contribuições de sociólogos como Boaventura, que traz uma rediscussão maior sobre o papel da economia. E uma outra questão eu queria perguntar ao Antônio com relação à participação dos movimentos sociais na regulação, na discussão sobre a regulação da mídia. Porque a gente percebe hoje no Brasil que a mídia ela tem seu papel, mas grande parte também pelo governo. O governo o governo Lula não conseguiu avançar nessa discussão. Hoje o governo tem um pau hibernado, desculpe o termo, e institucionalmente a gente não consegue discutir, mas os movimentos sociais, o Fórum Nacional de Democratização, os blogueiros, vêm construindo cotidianamente e desconstruindo até o discurso único. Eu queria saber como é que o senhor vê isso. Próximo. Alô, boa noite, eu sou Fernando, eu sou economista e também sou coordenador de Relações Internacionais da Juventude do PT. Primeiro eu queria fazer um comentário sobre a opinião do professor sobre a inexistência de uma agenda da juventude para os temas do Brasil. Eu acho que, talvez por muitos órgãos de juventude, muitos espaços de governo terem se focado inicialmente numa ação setorial, o debate da juventude sobre os grandes temas nacionais tenha ficado escondido. Agora, existem jovens, sim, que estão debatendo os grandes temas e têm colocado a agenda política para o Brasil. Eu acho que o que aconteceu no mês de junho é um pouco uma referência de que a juventude consegue compreender os grandes temas nacionais. Ao invés de surgir os temas que a gente esperava de inclusão social do ProJovem, do ProUni, desses temas setoriais do governo, se falou muito dos serviços públicos como um todo e sobre o déficit de democracia. Mas a minha pergunta é sobre o início da conferência do professor, quando ele fala do excesso de produção científica no Brasil em comparação com a relevância dessa produção científica. E aí eu queria saber qual é a opinião do professor sobre por que a esquerda não conseguiu enfrentar o modelo de universidade neoliberal que o Brasil herdou. Principalmente de não enfrentar isso no nível da pós-graduação, já que o professor já liderou um grande centro de pensamento do Brasil, que é o IPEA, e hoje está à frente de uma fundação que tenta pensar pela esquerda e produzir conhecimento pela esquerda. Por que a esquerda tem tanta dificuldade de estabelecer a crítica e de conseguir enfrentar o modelo que a CAPES colocou e que hoje, na minha visão, acaba manietando muito a produção da academia brasileira? Obrigado. Mais uma para finalizarmos esse bloco. Boa noite. Gostaria de saber se o senhor acha válido na atualidade essa ideia de uma identidade brasileira, como se existisse um arquétipo capaz de representar toda uma nação, bem como de cultura, no singular. Professor Albino, secretário, palestrante, fique à vontade. Sobre a questão da regulação da mídia. Veja, eu acho que os movimentos sociais no Brasil nunca colocaram o tema da mídia, nunca deram importância do tema da mídia tal qual ele merece. Eu acho que a visão dos movimentos sociais, em geral, era uma visão muito instrumental. No momento de greve, quando se precisava da mídia, ou no momento de greve, quando a mídia ia contra os movimentos, isso aparecia na agenda dos movimentos. Passado aquele momento, isso era um pouco esquecido. Eu não acredito que os movimentos sociais, em geral, e mesmo os setores de esquerda, os setores progressistas, ou os partidos progressistas, tenham feito uma reflexão
e tenham colocado isso na agenda prioritária desses movimentos, desses partidos, né? Os movimentos que existem ou que existiram voltados para a questão da regulação da mídia, esses movimentos eles foram absolutamente silenciados pela própria mídia. A mídia fez com que eles não existissem socialmente, não aparecessem socialmente. Esse, aliás, é um dos dramas desses movimentos, né? Que a mídia é feroz e contra os movimentos que colocam a mídia como uma coisa prioritária, ou os políticos, ou os partidos. Então você tem no Brasil hoje uma espécie de um medo, os partidos têm medo e os políticos têm um medo enorme de colocar qualquer coisa em relação à mídia. Porque isso significa que eles passam a não existir socialmente. Porque veja, na verdade, num país da dimensão como o nosso, a existência pública depende muito de estar presente na mídia ou não. Porque no momento que a mídia silencia essas pessoas, elas deixam de praticamente existir publicamente. E imagine para um político, ele deixar de existir publicamente é muito difícil, a não ser que ele tenha outras condições de existir politicamente. Essa é a questão, mas não são todos os políticos que têm essas outras condições, que criam essas outras condições, né? E como é que eles podem existir dessa maneira? Quer dizer, se eles têm uma grande inserção nos próprios movimentos, os movimentos têm peso, têm organicidade, têm presença na sociedade. Mas, veja, eu sempre digo o seguinte, os movimentos sociais eles têm duas disputas no plano público. A primeira disputa é exatamente a disputa de existir ou não existir. Só os movimentos sociais muito fortes conseguem se impor sobre a mídia e tendo existência pública. O MST, por exemplo, é um bom exemplo disso. Ele ganhou essa primeira batalha. O MST existe publicamente. Ele é um ator que a mídia não pode deixar de falar nele. Em relação a uma série de temas, reforma agrária, uma série de temas. Essa é a primeira disputa, a disputa da existência pública. Muitos movimentos não ganham essa disputa e são simplesmente silenciados. Em geral, os movimentos pela regulação da mídia acontece muito isso com eles. A segunda disputa, se você agora tem existência pública, a segunda disputa é saber como é que você vai ser falado pela mídia. Você pode ser bem falado ou mal falado, né? Então o MST superou o primeiro ponto, mas no segundo ponto ele é extremamente mal falado. Quer dizer, hoje até que não se fala tanto, mas há um tempo atrás o MST era considerado baderneiros, invasores, quer dizer, violentos, quer dizer, essa era a pecha que era colada na cara do MST. Mas eu acho que é importante pensar isso, quer dizer, um desafio nosso hoje, da política, é que é preciso que os movimentos sociais, os movimentos de esquerda, o movimento progressista, tenham vigência pública. E com essa esfera pública regulada pela mídia dessa maneira que é feita no Brasil, o controle da existência pública desses movimentos é feroz no país. Eu acho que era isso. E, claro, eu acredito que uma das coisas positivas, sem sombra de dúvida, é surgirem essas novas possibilidades de modelos de comunicação, de redes, etc. e tal. Mas isso não, de maneira nenhuma, não ameniza a situação e o peso enorme que a televisão e determinados aparatos de comunicação têm no país. Por mais que o poder da internet, dos meios, das novas tecnologias seja gigantesco, né? Quer dizer, algo que era há um tempo atrás só 10%, 20% da população tinha acesso, hoje é 50%. Então, rapidamente, agora, nós temos uma outra característica. A internet, ela tem um poder ela tem uma fala muito difusa, são muitos veículos. Enquanto que a televisão tem uma fala concentrada, em alguns que tem um peso enorme. Então, isso também pesa muito, né, em tornar público ou não tornar público determinados temas, determinadas agendas, determinados personagens e agentes políticos, né? Gostei das questões aqui. Importantes, não sei se eu tenho respostas. Eu acho que a reflexão sobre esses últimos 10 anos
de certa maneira, está diretamente relacionado a um aspecto que para mim é chave, que diz respeito à formação de uma maioria política. Vamos tentar entender que a maioria política criada, ainda que não seja correto, Revolução de 30, o professor Fernandes tem um livro que mostra que não foi uma revolução, mas é uma referência, né, de uma mudança importante do ponto de vista dos rumos da sociedade brasileira. Mas aquela maioria que construída sob a liderança de Getúlio, né, que era uma maioria também muito heterogênea, uma maioria que tinha comunistas, né, que faziam parte do governo, mas também fascistas, né. Essa foi uma maioria construída com os derrotados da República Velha. De maneira geral, era uma maioria antiliberal. E uma maioria que governou o Brasil por 50 anos. Claro que tem diferenças do Getúlio, do Juscelino, né, do próprio Jango, do Dutra, mas eram governos que tinham clareza, não é, que o Brasil não... A maioria que nós tínhamos não era uma maioria democrática, de maneira geral, porque a maior parte do período de 30 a 80 foi período autoritário, era uma maioria que não ia resolver os problemas estruturais do capitalismo, mas era uma maioria que tinha clareza que o Brasil tinha que crescer. Certo? Governar o Brasil era que nem andar de bicicleta, não pode parar de pedalar. Né? Como diz o Fiore, era uma maioria política que empurrava os problemas para frente. O crescimento econômico ia resolver, mas, enfim, o Brasil se transformou em 50 anos de uma maneira inegável. Né? Ocorre que a crise da dívida em 1980 e 83 praticamente desorganiza aquela maioria política que era uma maioria que protagonizava o crescimento econômico como a solução dos nossos problemas. A decisão que aí no governo Figueiredo, com o Delfim Neto como ministro do Planejamento, que toma uma decisão que o Brasil vai pagar a dívida externa, o Brasil faz acordo com o Fundo Monetário Internacional. Na verdade, não é um mercado mais interno, o centro do dinamismo brasileiro. O dinamismo brasileiro está lá fora, porque o Brasil tem que exportar mais do que importar para poder gerar excedente para pagar a dívida externa. E nós vamos ficar por quase 3 décadas dentro dessa circunstância que o Brasil precisa gerar exportação, transferir 5% a 6% do seu PIB para pagamento de serviço da dívida. Nós aniquilamos a possibilidade de crescer. E, portanto, a maioria que se constrói de 83 até 2002 são maiorias circunstanciais, são maiorias pontuais, maiorias que em torno da Constituição de 88, mas depois veio um centrão, mas a maioria que viabilizou o governo do Collor, mas depois teve o impeachment, a maioria que dá ao Fernando Henrique, não é, a vitória a partir do plano real, mas o seu governo faz políticas que não foram, na verdade, apresentadas anteriormente. Lembro que tinha aquele em 1994, apresentava um programa dele que era só a capa, não tinha conteúdo. Né? A maioria de 2002 é uma maioria que buscou, na verdade, abandonar, né, esse período de quase 3 décadas. As décadas de 80 e décadas de 90 são as piores décadas de todo o século XX do ponto de vista econômico. O Brasil era a 8ª economia em 1980, no ano 2000 passou a ser a 13ª. Nós tínhamos 1.800.000 desempregados em 80, fomos a 11 milhões de desempregados. A renda do brasileiro, os salários brasileiros representavam 50% do PIB em 80, foram representar 39%. Uma regressão. Então, a maioria construída na eleição de 2002 é uma maioria que tem por objetivo o país voltar a crescer. Tá certo? E construir uma transição do ciclo da financiarização da riqueza, tá certo, por um ciclo de produção. Isso deu certo, vamos dizer assim, até 2010, porque também o contexto internacional nos era muito favorável, mas a crise de 2008 colocou muitas dificuldades para os países outros crescerem. Veja que nós estamos crescendo muito pouco, mas também a China, que crescia 10, 11%, está crescendo menos, a Índia, os outros países estão crescendo pouco. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o que nos deu para fazer é com essa maioria foi possível voltar a crescer, fazer uma coisa que nós nunca fizemos, que foi redistribuir a renda, inverter prioridades, tá certo? Não foi pouca coisa, a história vai contar isso melhor, o que aconteceu.
Só que, evidentemente, nós queremos algo muito maior, tá certo? O que nós fizemos do ponto de vista da questão da universidade, tá certo? O modelo de universidade. O governo tinha clareza que precisava fazer um novo modelo de universidade. Um novo modelo de universidade significa um projeto de lei. O projeto de lei vai para o Congresso e aparece. Então, o que fez? Para você expandir as vagas na universidade pública, você fez uma extensão universitária. Tinha um reitor aqui, uma nova... Aí está lá, é uma nova faceta. Certamente tem opinião, não sei qual vai ser a opinião dele, mas de maneira geral, o que nós fizemos foi uma extensão das universidades já existentes. Certo? Então, nós não tivemos tempo e condições políticas, porque um dos nossos problemas é como é que você conduz o legislativo. É estranho, vamos dizer aqui, a gente tem saudade do Sarney, mas se você começa a olhar as lideranças que vêm depois, é realmente complicado, certo? Então, o modelo de universidade, evidentemente, não é esse que se defende, mas é esse o possível, dada a conjuntura que você tem. Nós temos, hoje, estava em Brasília, um seminário de comemoração, 10 anos do programa Bolsa Família. Nós temos 90 anos de política social no Brasil, a considerar a lei Eloy Chaves, 1923, da primeira experiência de previdência, de aposentadoria no Brasil. São 90 anos e são só 10 anos de programas de transferência de renda. É impressionante o que nós conseguimos fazer com o programa com o Bolsa Família, com o Estado que nós temos aí. O nosso Estado é problemático, o nosso Estado é muito competente para cobrar imposto dos pobres, tá certo? Mas não tem nada a cobrar o imposto dos ricos. O Estado precisava se fazer uma reforma profunda. Você faz um projeto de reforma, vai para o Congresso e nada acontece. Você tem hoje obstáculos, como foi bem lembrado. Sem reforma política, é difícil avançar no legislativo. Não somente no legislativo, o judiciário se transformou também num grande obstáculo. E esses são entraves para o sistema democrático brasileiro. A questão do pensamento crítico na economia. A economia, no fundo, ela é um instrumento que depende da correlação de forças. Ou alguém acha que o Banco Central define as taxas de juros em função de uma planilha, de um modelo. Obviamente que se nós temos 5, 6 famílias que dominam a imprensa no Brasil, nós temos 20 mil famílias que dominam a dívida pública no Brasil. Certo? É bem verdade que nós tivemos manifestações em junho, tem movimento social pressionando aqui, mas os ricos pressionam todo dia, toda hora, com uma faca no pescoço do ministro, do governador, do presidente. A pressão que os ricos fazem é muito maior. A gente não observa, né, porque ela é muito sofisticada, mas que ela ocorre inegavelmente. Né? Portanto, eu acho que a questão mais instigante, do ponto de vista da democracia que nós temos, é a dificuldade de politizar as questões. A falta da politização. Nós construímos aí uma inclusão com 40 milhões de brasileiros e perguntados a eles, né, quais as razões desse sucesso, a maior parte diz que foi porque as pessoas estudaram, porque são bonitas, porque se esforçaram. É claro que são bonitas, se esforçaram, mas se não tivesse tido uma decisão política de aumentar o salário mínimo, grande parte que nós temos hoje não teria sido estabelecido. Todo mundo que é jovem vai lembrar. Nos anos 90, alguém falar que tinha que aumentar o salário mínimo podia ser apedrejado em praça pública, porque aumentar o salário mínimo é quebrar a previdência, quebrar as empresas. Entende? Não foi pouca coisa o que se construiu do ponto de vista das opções tomadas. Que é isso? Temos 2 perguntas. Aqui mais 3. Eu sou Lavínia, sou economista, inclusive hoje é o dia do economista, né? 13 de agosto. Eu queria perguntar para os dois da mesa, falaram de juventude, mas passaram assim um pouco ao lado, né? Márcio falou sobre a pauta, mas não entrou nessa pauta, não sei qual é a pauta dessa juventude, até porque elas foram, essa juventude, né, ou juventudes, né, foram protagonistas dos movimentos aí de junho.
E assim, eu fui jovem na ditadura, talvez até se o estatuto já tivesse sido, seria impossível, mas se já tivesse sido, como é que fala, sancionado lá, continuaria sendo jovem, né? Porque a juventude vai, de acordo com o estatuto, vai até os 29 anos, né? E lá sim, é claro, a gente se via jovem, mas se via muito mais. E assim, a nossa pauta naquele momento, né, na ditadura, eu enquanto jovem na ditadura, acho que grande parte aqui, da minha faixa etária, quer dizer, a nossa pauta era a liberdade, né? Mesmo que lá naquela época a gente também tinha juventudes, e hoje acho que a gente tem muito mais, né? Semana passada, o que dominou a pauta da imprensa, esse tema de juventude, né, dominou a pauta na imprensa, e a partir de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, na verdade é uma tabela que inclusive a gente, o próprio Diese, eu trabalho no Diese, a gente divulga, que é a condição de trabalho e estudo por faixa etária. E aí foi cunhada essa juventude, né, de neném. Inclusive eu acho assim, uma coisa horrorosa, estou colocando esse tema aqui, mas acho não foi cunhado pelos pesquisadores, mas pela própria imprensa, que é uma juventude que nem trabalha e nem estuda. E não estuda não porque não tenha concluído os estudos, né? Não estuda porque está fora da escola, mas não concluído os estudos. Não lembro aqui os percentuais, os quantitativos, mas elas não concluíram, acho que sequer grande parte, né, metade por cento aí, o ensino fundamental, e sequer entraram no ensino médio. E é curioso porque num desses jornais figura a foto de uma moça com uma criança no colo, e ela declara que passa o dia inteiro cuidando do bebê. E ela é a juventude neném, ou seja, nem trabalha nem estuda, ela não faz nada, só cuida do bebê o dia inteiro, né? Então queria que vocês falassem sobre essa pauta, que pauta é essa, um pouco sobre isso aí, e principalmente pensando na questão do trabalho, que assim o Márcio nem sequer tocou, né? Boa noite a todos, meu nome é Wellington Oliveira, eu sou jornalista. Eu queria deslocar um pouco a discussão para um ponto onde se falava da educação, e aí o secretário tocou nesse ponto, falando um pouco do descompasso, o Márcio também. E eu nem sei se é uma questão para a mesa responder, mas um pouco uma inquietação mesmo, de como pensar a transformação social, que seria aí o tema do ciclo de debates, num cenário onde a educação, que é um elemento estruturante, né, do processo de transformação, ou de formação mesmo social, vivencia esse descompasso entre as perspectivas de mundo mesmo, daqueles que ensinam e daqueles que aprendem. Ora, haverão de dizer, mas o descompasso sempre haverá por conta da questão geracional, né? O que ensina, evidentemente, está no planeta há mais tempo, logo é fruto de uma outra geração. Mas me parece que no momento em que vivemos hoje, esse descompasso é muito maior, né? Ele vai mesmo até para a questão da cognição, né, de uma geração que foi formada analogicamente, né, e que lida no cotidiano com alunos que raciocinam digitalmente. E isso, para mim, isso gera um choque muito grande, que vai para além dessa questão da cognição, vai também para a questão do olhar mesmo para questões como, por exemplo, eu participava neste mesmo auditório há algum tempo de um debate sobre a inclusão dos conteúdos, né, da história e cultura do tempo, história e cultura afro-brasileira, e eu dizia da dificuldade que há, na realidade, dos professores que são fruto de uma geração que historicamente negaram todo esse conteúdo e agora terem que se esforçar para aceitar e implementar essa política, essa tal lei, a 10.639. Então era um pouco essa inquietação para refletirmos. Boa noite a todos, todas. Meu nome é Tony Teófilo. Minha questão para Albino e para o Márcio Portman é refletir um pouco em favor da cultura enquanto fator de transformação social. Eu penso sempre no desencanto pela escola, né? Principalmente pensar a criança e a juventude e a necessidade de uma conciliação, um pacto entre a escola e as possibilidades da cultura como um atrativo
para essa nova geração. Também outro ponto de vista, principalmente no estado da Bahia, a gente percebe que no último período, no último governo, praticamente dobrou as condições básicas para as famílias de água, luz, energia e de estradas na zona rural. Isso tem mantido uma parcela significativa da população também, evitando a migração para os grandes centros urbanos e mantendo essas famílias, essas pessoas nessas áreas rurais. Consequentemente, os instrumentos das novas tecnologias, os acessos vão chegar a eles também, e como a gente refletir que também, não para além dos condomínios dos grandes centros urbanos, estas crianças e adolescentes também estarão entretidas somente com a televisão e com a internet. E, por fim, só para não deixar de citar, eu acho que talvez o desencanto não é necessariamente em relação à política, somente às grandes estruturas e os grandes postos de representatividade. Mas acho que são as tradicionais formas de aglomeração política, seja do ambiente de sindicatos, das associações, dos partidos políticos. Acho que ainda eles possuem metodologias tradicionais que desencantam um novo tipo de engajamento social político. Boa noite a todos, meu nome é Bruno, sou coordenador dos Ciências Sociais da UNEB e eu queria trazer um ponto de vista que a gente vem discutindo até no próprio movimento estudantil sobre o papel da universidade e a participação na transformação social do estudante. A gente vem numa perspectiva que estamos na universidade, influenciada pela divisão do trabalho social, então, ao ponto de a gente estar naquele espaço de construção do conhecimento, estamos sendo impostos que a gente tem que ter aquele diploma e sair da universidade. Então, a gente entende que a universidade não vem trazendo essa construção do político, do ser político em relação à participação da juventude brasileira. O senhor falou de fragmentação dos pensamentos. Então, eu gostaria de perguntar sobre o que está acontecendo hoje com esse ensino e essa economia. O que está acontecendo? Nós somos só adeptos a ser um profissional liberal. O que está acontecendo hoje? Seu Márcio, pode? Obrigado novamente pelas questões. Também pontos importantes aqui. A pauta da juventude, obviamente, é uma pauta que tem que ser construída a partir da perspectiva juvenil, não é? Eu acredito que a ideia de juventude que nós temos ainda prevalece como sendo a juventude uma fase de transição, não é, da adolescência para a vida adulta. Acho que isso é uma perspectiva muito próxima à identificação do consumo capitalista. Né? Tem um livro interessante, não estou lembrando nem o nome do autor, que ele mostra que a juventude é um conceito muito recente, da virada do século XIX para o século XX, porque até então não existia a ideia da juventude, tem a infância e a vida adulta. Então, a adolescência foi cunhado a ideia da transição como preparação da criança para o consumo, e nessa transição é que nós passamos a ter também as oportunidades da educação, não é? Mas a educação segue sendo, na verdade, uma perspectiva muito funcionalista, a educação para o trabalho, certo? Nós todos temos a convicção de que é pela educação que nós vamos ter um trabalho, não é? Então, nossos filhos, netos, desde pequeno, o que você vai ser quando ser grande, tá certo? Então, vai ser alguma coisa a partir da perspectiva educacional. E essa perspectiva educacional, né, como uma fase que antecede o exercício do trabalho. Porque uma vez iniciado o trabalho, praticamente não se estuda mais.
Tanto é verdade que quem estuda, de maneira geral, seguem sendo as crianças, adolescentes e alguns jovens que chegam à universidade. Na condição de adulto, já virou, né, o senhor sabe tudo, porque ninguém estuda mais quando adulto, a não ser ler um livro, uma revista, um romance e ponto final. Mas isso é algo que diz respeito, não é, à concepção da educação para o trabalho, uma educação funcional, uma educação por estoque. Não é? A ideia de que a educação era um momento em que a gente abre a nossa cabeça e lá coloca as fórmulas, as equações, tá certo? Os conceitos, as teorias, depois fecha a cabeça e com aquele conhecimento acumulado lhe permitiria exercer o trabalho durante 20, 30, 40 anos. Certo? De maneira geral era assim, um engenheiro, um estudante de engenharia entrava na universidade, permanecia 4 anos lá acumulando informações e tal, 4, 5 anos depois ele fechava a cabeça dele, ia para o mercado de trabalho e trabalharia durante 40, 50 anos sem precisar abrir mais um livro. Isso está adequado para o século XX, século XIX, não está adequado nos dias de hoje. Acabou a ideia de que quem estuda são as crianças, adolescentes e os jovens. Os adultos precisarão continuar estudando. Os idosos precisarão continuar estudando. Não o estudo para o trabalho, mas o estudo para a vida. Porque a vida está cada vez mais complexa. Certo? Vamos imaginar, dentro daquela perspectiva de qualidade de vida, não é? Se porventura quem não jantou e vai jantar agora, obviamente essa alimentação precisa ser considerada a despeito do que você consumiu anteriormente, considerando que você vai dormir depois. A complexidade de você decidir qual o alimento é muito diferente do que a perspectiva passada. Se você vai viver 100 anos, você tem que começar a considerar, tem que ter um projeto de vida. Então, viver cada vez mais é algo perigoso e complexo, e que exige estudar a vida toda. Quem sai da universidade, quem sai do ensino técnico já sai ultrapassado. Vamos imaginar, no modelo de universidade que nós temos hoje, chegamos à conclusão que o curso de engenharia ou qualquer outro está ultrapassado. Portanto, vai ser criada uma comissão que vai fazer uma pesquisa, um levantamento, conversar com empresas, ver outros cursos de engenharia, enfim, vai formar uma comissão que, por hipótese, em 3 meses apresenta um novo currículo, que depois de avaliado na congregação ou no conselho universitário, estabelece que a partir do ano que vem começará um novo curso de engenharia, que, portanto, daqui a 5 anos, né, então, em 2018, formará os seus primeiros alunos. Em 2018, quantas coisas já mudaram? Então, a defasagem é recorrente. Estudar é uma necessidade para a vida toda. Obviamente, isso não diz nada do nosso modelo de ensino. 2, né? Se nós olharmos o que são as nossas famílias hoje, né? As famílias dos brasileiros são cada vez famílias monoparentais, famílias de um adulto e uma criança. Não são mais famílias de 2 adultos, 3 ou 4 crianças. É outra família. Essa família não tem mais condições de repassar ou de construir a sociabilidade, o caráter humano. Quem vai fazer isso? Se ninguém fizer, o que nós vamos formar aqui? A escola tem que apropriar-se, tem que ser um grande espaço de sociabilidade. A escola que nós temos não tem esse diálogo. Ela é desinteressante, há o desencanto, e o desencanto é natural, certo? Porque ela não é um espaço de sociabilidade, certo? A escola serve cada vez mais como um depósito, né, de gente, né, com professores com uma linguagem, com um método que pouco tem diálogo com as gerações que estão aí, que as gerações sabem mais do que o professor, por conta do fato de que a tecnologia utilizada hoje é diferente. No entanto, essa tecnologia da mídia que nós temos hoje, da internet, né, do Facebook, etc., é de uma pobreza rudimentar. Certo? É um empobrecimento do ponto de vista do pensamento, porque não há profundidade, não há reflexão. Então, coisas, não é, muito circunscritas. Portanto, obviamente, no meu modo de ver, o modelo de ensino que nós temos hoje, ele é um descompasso. Tanto é verdade que a continuar esse modelo de universidade, não é um caso específico do Brasil, tá certo? Se nós olharmos hoje, onde é que crescem mais, a universidade está perdendo o monopólio de formação.
Onde crescem mais os modelos de universidade são universidades corporativas, são as empresas montando as suas universidades. Se nós olharmos para os Estados Unidos, tá certo? Quais são os grandes nomes da revolução informacional, de maneira que foram pessoas que entraram na universidade, mas não concluíram. A universidade não está gerando mais grandes figuras de referência das novas tecnologias. A gente que passou ou entrou, mas não ficou na universidade. Então, esse eu acho um ponto importante, de identificar que essa juventude que nós queremos hoje, ela quer ocupar o seu tempo, que não é com o trabalho, não é com esse tipo de estudo, porque o que se ensina hoje nas nossas escolas quase pouco tem a ver com a nossa realidade. Se você estudar vai ter um bom emprego, mas você sai de lá e o emprego que oferece é uma coisa dramática. Isso gera um desconforto enorme. Bom, o ensino, até só para chamar a atenção, a agenda da juventude é, de certa maneira, uma agenda muito fragmentada. A perspectiva, eu lembro de ter ido isso nos anos 90, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, enfim, convidou para participar de um evento que tinha as ONGs de mulheres, de prostitutas, de jovens, meninos de rua, enfim, todos reuniram lá. Cada um falou a sua coisa. No final, dois, 3 dias, era para fazer um documento. Não foi possível fazer um documento. Porque cada um queria ver se representado o seu tema. Gente, como nós fragmentamos demasiadamente, você não consegue, na verdade, tratar numa perspectiva mais ampla. Então, essa fragmentação, ele é realmente um problema, não apenas do ponto de vista da política pública, mas da construção de convergências. Eu vou dizer 2 coisas aqui. Eu tendo a concordar com uma série de coisas que Márcio colocou. Mas eu vou contar em relação aos desencantos da escola, vou dizer só, nós temos um parque histórico em Castro Alves, em Cabaceiras do Paraguaçu, que é o Parque Histórico Castro Alves. É uma espécie de um grande parque urbano, vamos dizer assim. Se bem que a gente chama Cabaceiras do Paraguaçu de uma coisa urbana, cidade pequena. Ao lado desse parque, que é totalmente aberto, cheio de árvore, tem uma escola. A escola é cheia de grade, é totalmente fechada. Aí eu fico me perguntando sempre como é que alguém pode gostar de estar ali dentro. Porque, na verdade, o que as escolas foram se transformando, primeiro elas têm um pouco dessa configuração física, assim de ser uma coisa totalmente fechada cada vez mais, para se proteger. Tem a questão da segurança, mas eu não sei exatamente de quem, porque vai se criando um ambiente totalmente contrário a qualquer ideia de liberdade ou de... Depois, uma outra coisa que eu fico impressionado também com a escola é essa questão de como são feitas as formas de ensino nas escolas. Com uma situação grave, quer dizer, que é nós hoje, antigamente os mais velhos eram tomados na sociedade como aqueles que mais sabiam. Tudo bem que talvez para alguns tipos de conhecimento seja ainda verdadeiro, mas com a questão das novas tecnologias é impressionante, porque um guri de 3 anos, 4 anos, domina muito melhor aqueles aparatos tecnológicos do que as pessoas mais velhas. Quer dizer, então há uma mudança também nisso que eu acho que é muito importante. Quer dizer, não temos mais, isso já alguns autores dizem, a escola e a universidade não tem mais monopólio na sociedade que nós vivemos, é o monopólio do saber. Quer dizer, as pessoas aprendem e sabem por vários caminhos, né? E eu acho que a universidade, ela tem a ver com o que Fernando colocou. Eu acho que a universidade criou uma dinâmica própria,
uma certa lógica própria de funcionamento que as pessoas hoje, na universidade, elas prescindem em boa medida da realidade, elas se bastam. E a vida universitária é uma vida que enfrenta determinadas questões que são questões absolutamente relevantes para aquelas pessoas que estão ali, mas são absolutamente irrelevantes para quem está fora. Há um descompasso visível entre uma coisa e outra. Por exemplo, os critérios de avaliação da CAPES, o que é mais impressionante é que os professores universitários, eles próprios, criaram critérios absolutamente produtivistas, absolutamente que engessam de tal maneira a produção deles. Então, veja, as pessoas produzem, muitas vezes, para botar numa revista, não é propriamente para as outras pessoas lerem, porque quando alguém escreve, é sensato que eu escrevi alguma coisa e eu quero que as pessoas leiam, né? Então, se eu puder botar aquele meu texto em vários lugares, eu vou botar em vários lugares, porque mais pessoas vão ler. Mas na universidade é proibido fazer isso, porque você tem que botar se você pegar o mesmo texto e botar em outro lugar, em outra revista, já é, né? Quer dizer que não, tem que ser uma coisa inédita. Né? Sim, então você tem uma lógica de funcionamento, né? Que é uma lógica. Eu estava conversando outro dia assim, pós-graduação na universidade. A melhor coisa para você ter uma nota boa na pós-graduação, um programa ter uma boa nota pós-graduação, numa universidade pública, é ele não ter muito aluno. O que me parece um paradoxo, né? Quer dizer, se um programa de pós-graduação tiver muito aluno, ele começa a ter riscos de ser penalizado na nota. E a lógica das pessoas, dos programas, é ter aquela nota da CAPES. Ter o 6, o 7 da CAPES, é a coisa mais importante do mundo para aquele programa. Então isso é muito doido, porque como é que um programa de pós-graduação de uma universidade pública, não é que ele vai ter alunos de forma irresponsável, não é isso que eu estou falando, mas um bom critério deveria ser um programa de pós-graduação de universidade pública, se ele tivesse um maior número de alunos. Seria lógico isso, mas isso não conta nada. Não conta nada. E outra coisa que me impressiona muito na universidade, estou falando assim, eu sou professor universitário. Minha vida toda foi dentro da universidade, eu posso falar super mal dela. Uma coisa que me impressiona hoje na universidade é que, antigamente, uma coisa que contava muito na universidade eram as pessoas construírem a própria instituição, terem um trabalho coletivo dentro da universidade. Um trabalho coletivo e um trabalho de articulação da universidade com a sociedade, que fazer conexões, né? Hoje em dia, na verdade, o que é reconhecido, inclusive nos padrões da CAPES, para você ascender na carreira universitária, é você publicar, você fazer pesquisa. Quer dizer, o investimento de uma pessoa dentro da instituição universitária não vale nada hoje. Muito pelo contrário, ele está perdendo o tempo dele, que ele poderia estar escrevendo os artigos dele, ele poderia estar fazendo a pesquisa dele, mas o investimento coletivo da instituição universitária, me parece que essas coisas são despropósitos, né? Porque você corta qualquer perspectiva de pessoas estarem incluídas em uma instituição e trabalharem numa perspectiva de avanço daquela instituição. Então, você tem uma série de coisas que eu acho que são absolutamente paradoxais. Mas, retomando, eu estou falando assim umas coisas meio desarrumadas mesmo. Uma outra coisa que me impressiona é a separação que é evidente no Brasil e em outros países entre a escola e a cultura. Parece que a escola não é o lugar da cultura. Quer dizer, nós fomos criando, no Ocidente pelo menos, uma educação cada vez mais voltada pretensamente para a razão, para o intelecto, e fomos escanteando da escola tudo aquilo que não era razão, ou pretensamente razão. Quer dizer. Então, as artes, por exemplo, as artes não são tão...
não são tão produtivas. Então a arte fica escanteada, foi bem colocada para fora da escola. E todas as coisas que têm a ver, que teriam a ver com a educação em outro patamar, que seria a educação da acessibilidade. Porque a escola não é o lugar da educação da acessibilidade, a escola é o lugar da educação da razão. Né? E nós sabemos, desde alguns pensadores, né, alguns pensadores importantes, que foram pensadores que colocaram a razão. Eu não estou propondo aqui nenhum pensamento irracional, estou propondo um pensamento que faça uma crítica à razão. Né? Eu acho que Marx mostrou que a razão não é só razão, é ideologia. Freud mostrou que a razão não é só consciente, é inconsciente. Nietzsche mostrou que muitas vezes aquilo que aparece como razão é, na verdade, vontade de poder. Né? E os frankfurtianos fizeram uma crítica severa à razão, não razão instrumental. Mas nós ainda vivemos um pouco esse parâmetro, esse balizamento dessa... E a escola não conseguiu se locomover disso. Né? Então, me parece que essa escola, com esse formato, né, e um formato que é totalmente defasado em relação ao mundo que nós estamos vivendo. Quer dizer, que é uma relação discursiva, uma relação onde as possibilidades que você tem hoje de educação são múltiplas, apesar de eu concordar também com uma coisa que foi dita, que muito do que essas coisas que se oferecem são muito complicadas também, né? Particularmente nas redes. Mas eu acho que a escola precisa ter uma grande revolução, uma grande mudança. A universidade também. Né? E certamente a universidade não pode mais ser como ela está estabelecida até hoje, quer dizer, essa coisa de cursos longos. Eu sou a favor e cada vez as universidades devem ter cursos menores. Se a gente juntar 5 professores e eles forem fazer uma reforma de currículo, no currículo, no curso de economia, no curso de engenharia, no curso de medicina, a tendência desses professores vai ser aumentar o curso. Vai ser ampliar o curso, botar mais disciplina, porque há uma visão que quanto mais tempo, quanto mais disciplina tiver, melhor será o curso. Quer dizer, acho que nesse novo contexto, que eu acho que o Márcio colocou aqui, eu concordo plenamente, quer dizer, hoje você tem uma perspectiva de educação continuada, ninguém mais se forma para o resto da vida, as pessoas vão se formando durante a vida, em todas as profissões, em todas as situações. A melhor coisa do mundo é que os cursos fossem cada vez menores, que os cursos fossem o básico que permita essa pessoa que tem esse básico estar se atualizando, porque ela vai se atualizar e não sei quantos anos ela vai estar se atualizando o tempo todo estudando. Então, na verdade, quanto mais longo é um curso, pior esse curso será, porque ele vai ter a tendência de ele virar um curso desatualizado rapidamente. Mas isso nunca é colocado. A dificuldade que essas coisas, a dificuldade que a educação tem em relação a essas novas tecnologias é algo assustador. É algo assustador. Porque a escola não dialoga com isso, né? Não dialoga com essas possibilidades. A dificuldade que a escola tem de dialogar com as outras formas de aprendizado que não seja essa coisa dita racional é impressionante. Né? Então, eu tendo a concordar muito com o que foi dito. Agora, em relação à questão da juventude, eu não sei muito falar da juventude não, porque eu não sou mais jovem, então os jovens é que devem falar mais da juventude. Mas eu fico pensando o seguinte, que é absolutamente natural que a juventude que foi para as ruas nesses meses, que elas queiram mais. Porque essa juventude não viveu outras experiências. Quer dizer, todos nós que temos cabelos brancos, falamos sempre e temos a ditadura como algo realmente fundamental, uma experiência de vida fundamental que nenhum de nós esquece. Não esquece porque é uma experiência traumática. Para quem viveu, não é uma experiência nada agradável. E é uma experiência que poda as pessoas nas mínimas coisas, não é só nas grandes coisas, nas mínimas coisas. Eu lembro, por exemplo, que no meu tempo de universidade, a palavra greve era uma palavra impossível. Era uma palavra que não existia no vocabulário de ninguém
e ninguém se atrevia a pronunciar essa palavra. Ainda que, em 75, nós estivéssemos fazendo uma grande greve na UFBA, que todos nós chamávamos com outras palavras, que não greve, porque greve era uma palavra, essas coisinhas pequenas. Quer dizer, a ditadura, ela corrói coisas grandes e coisas pequenas, ela torna a experiência humana uma experiência extremamente complicada. Então isso foi muito marcante para a nossa geração. A geração mais contemporânea não tem nenhuma experiência disso, não sabe nem do que se tratou isso. Então a experiência, a juventude contemporânea foi a juventude que já chegou nesses 10 anos, nesse Brasil que já superou determinadas desigualdades extremas. Então, para mim, é absolutamente natural que essa juventude queira mais. Ela não vai querer menos, né? Ela vai querer mais, ela vai querer ir para frente. E como nós, eu diria assim, eu acho que Márcio tocou nisso, querido, nós não fomos capazes de, aquela coisa que ele diz assim, mas as pessoas que ganham mais hoje, que estão numa situação melhor, não reconhecem que teve aumento do salário mínimo, que teve isso, teve aquilo. Quer dizer, não se conseguiu, na verdade, fazer com que as pessoas tivessem a noção completa dessas transformações. Eu acho que essas transformações aconteceram e estão acontecendo, mas você não tem uma sedimentação, uma consciência de que essas, com todas as limitações que elas tiveram, com todos os equívocos que muitas vezes aconteceram, que elas foram transformações fundamentais na sociedade brasileira. Então isso não ficou sedimentado. E eu não sei se vocês percebem que um dos movimentos que foi marcante nessas greves, nesses movimentos que aconteceram, o movimento da mídia era desqualificar tudo. A saúde no Brasil está absurda. A educação no Brasil está absurda. Não tem nada, não presta, né? O SUS não presta. Aí esquecem de dizer que nós temos um dos maiores sistemas de saúde do mundo. Nós temos um sistema de saúde que é quase universal. Tudo bem, a qualidade é outra discussão, mas é quase universal. Quando os Estados Unidos, uma das lutas lá de Obama nos Estados Unidos é fazer com que 40 milhões de americanos que não têm nem plano de saúde, nem sistema de saúde, minimamente tenham alguma que resolva-se isso. O país mais rico do mundo está nessa situação. Nós temos um sistema de saúde. Então, a mídia ia para cima, zerando tudo, né? Uma coisa é você fazer a crítica a isso, dizer, esses serviços, como o Márcio disse, esses serviços são deficientes. Mas eles passaram a existir. Lembrem o que era a saúde nesse país antes, né? Que pessoas tinham acesso à saúde, né? Primeiro, todas as pessoas do campo não tinham acesso à saúde nenhuma, né? Então é uma mudança, claro, não é uma mudança suficiente, mas é preciso que a gente incorpore isso enquanto reconhecimento, que a gente vai dar um salto para adiante, mas tem um patamar que a gente avançou, né? E a mídia quis desqualificar o tempo todo. A mídia, a saúde é zero, não se fez nada, a educação é zero, não se fez nada, né? Então, essa é uma disputa também, uma disputa que está colocada, né? Quer dizer, há uma concordância, por exemplo, com essas reivindicações, que eu acho que são absolutamente justas. Agora, há uma tentativa de manipulação dessas justas reivindicações no sentido de desqualificar o que foi feito nos 10 anos. Que esse é o grande objetivo da mídia, desqualificar tudo que se fez nesse país nesses 10 anos. Como se isso não significasse absolutamente nada, né? E eu acho que não é bem isso, né? Era isso, então, Você quer falar alguma coisa? Não? Então vamos agradecer a todos e esperar que a gente tenha a presença de todos e de mais pessoas na próxima sessão, que vai ser a sessão com a Eni Saber, né? E depois vamos ter Marilena e a gente vai adiante. Agradecer ao secretário Albino Rubinho, ao nosso palestrante Márcio Postman, uma salva de palmas. Obrigado, secretário. Obrigado, Márcio. Nosso próximo encontro é dia 6 de setembro, tá? 6 de setembro. E informar a todos mais uma vez que este fórum integra o programa de extensão da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, a frequência de 75% no fórum garante certificado.
Muito obrigado pela presença de todos.